Vilela, eu trouxe algo para você que significa muito para mim e eu vou te explicar o porquê. Inclusive, ela tá sujinha. Eu trouxe a raposa do Pequeno Príncipe. Olha. Essa raposinha, esse bonequinho, ele significa muito para mim. Eu e minha filha somos apaixonados. Eu tenho uma filha que agora fez 18 anos. Nós duas somos apaixonadas com a história do Pequeno Príncipe. Um beijo, Bia, minha filhada. E eu tinha mandado fazer para ela o Pequeno Príncipe e essa raposa em 2021, na pandemia. Depois de ter presenteado ela com a raposa e com o Pequeno Príncipe, 30 dias depois eu fiz uma forma muito grave de Covid, fui internada e fui para UTI, saturando 78. Então minha chance de sobrevivência era muito pequena, estava com 90% do pulmão tomado. E quando eu cheguei já no hospital, todos os dias os médicos pediam para que eu me permitisse, que eu deveria evoluir para respiração mecânica, para a intubação. E eu lutava muito com isso. Então o médico, o fisioterapeuta, todo dia chegava e falava: a gente está vendo sua luta, mas está muito sofrido, você precisa evoluir para respiração mecânica, enfim. E eu lutava contra a intubação. No 16º dia eu já estava exausta disso. E eu sempre fui muito estudiosa, eu sou uma pessoa estudiosa. O que me acalma é saber. Então eu vou sempre muito a fundo de tudo. Então ali eu já sabia tudo sobre o Covid, sobre a fisiologia do Covid, sobre tudo que o Covid fazia, e eu sabia que o meu corpo estava entrando em falência. E aí numa noite anterior, na UTI, eu ouvi os dois intensivistas, os dois médicos discutindo o meu caso, e um deles falava: se ela evoluir para intubação, possivelmente ela não sobrevive. Então por isso eu lutava muito contra a intubação. E aí, no 28º dia, já muito cansada de lutar contra a intubação, eu falei com meu esposo, falei: hoje você pode autorizar a intubação, eu estou cansada, eu não vou lutar mais. Mas já sabendo que eu ia evoluir para óbito. Não falei para ele para não gerar desespero, mas eu sabia. E aí ele falou: então eu vou em casa, vou avisar as crianças e volto. Quando ele volta com um pacote. E nesse pacote tinha essa raposa. E aí tinha uma cartinha da minha filha. E na carta ela escreveu: mamãe, a raposa está indo, o Pequeno Príncipe está ficando, mas ele vai ficar com muita saudade dela. Lute e volte rápido. Eu já tinha decidido pela intubação, mas essa carta com esse presente me fez lutar muito pela minha vida. E eu fiquei ali 48 horas lutando contra essa intubação e felizmente realmente consegui não intubar e consegui sair bem dessa história toda. E consegui sobreviver logo depois. E quando eu voltei para casa, eu mostrei essa raposa para ela e ela disse: mamãe, nós só vamos ficar com essa raposa até que encontremos alguém que precise ter força para lutar pela própria vida, como a senhora lutou. Então, se hoje essa raposa fizer com que alguém aqui que nos ouça lute a favor da própria vida, já vai ter valido a pena. Então é um presente que agora se torna inútil para nós duas. Mas eu espero que para você e para o seu público se torne algo que traga pessoas de novo de volta à vida, que traga esperança para as pessoas. Amém. Então é seu. Obrigado. Ficar aqui no cenário sempre com essa lembrança, então. Obrigado demais. E dupla, a gente pode começar como? Eu queria saber a tua história, padre. Você nasceu onde? Como foi tua infância? Quando foi seu chamado? Como que foi? Eu não tenho nada assim muito de sobrenatural não, sabe, Não? Vilela? Não. Eu, pelo contrário, as coisas pra mim aconteceram com muita leveza. Uma família católica, não? Minha mãe católica. É. Meu pai sem religião, mas aquele pai que falava: se não for à missa todo domingo, não vai pro clube. Então tinha aquela obrigatoriedade de participar da missa e ir com a mãe pra missa por Mais conta moral, do clube, né? Mais uma obrigação moral que religiosa. Pra ele era moral. Social. Ele mesmo não ia, mas tinha que acompanhar minha mãe na missa, né? Meu irmão e eu. Então, cresci numa cidade pequena, chamada Itapajipe, que fica no Triângulo Mineiro. É uma cidade para onde meu pai se mudou, na época, por conta de uma transferência de trabalho. E ali eu cresci. Fiquei até os meus 14 anos. Minha família é toda de Uberlândia, que é Triângulo Mineiro também. E voltamos, eu voltei, minha família voltou para Uberlândia, eu estava com 14 anos. E estudei música a vida toda, que era uma forma, de uma cidade pequena, de poder controlar a ansiedade de menino, né? E então eu fazia música para poder controlar a minha ansiedade. Sempre fui muito ansioso, sempre fui muito hiperativo, né? Hoje eu teria vários diagnósticos. Né, Com doutora? certeza. Ah, é? É. Eu daria, mas... Eu também te medicaria, tá? Então,
Estudei música muito cedo. E quando eu fui para Uberlândia, voltei a estudar, continuei estudando música em Uberlândia, até que um empresário me ouviu cantando e decidiu me colocar num trabalho num bar que tinha na cidade de Uberlândia, que era um bar show, e era o mais famoso da cidade na década de 90, chamava Bougainville. Não existe mais. E eu fui cantar nesse Bougainville, me apresentei, né, aos 14 anos e saí contratado do bar para cantar na noite. E eu só cantava MPB. E o povo gostava de ver aquele moleque, né, de 14 anos no palco cantando Belchior, fazendo uma reinterpretação de Elis Regina, de Gessé. Então, os clássicos da MPB. Cantei na noite até os 17. Inclusive, com propostas de crescimento na vida artística, mas muito encantada a vida toda com a mística. Sempre fui muito místico, de buscar aquelas coisas que geralmente as pessoas não acessam com muita facilidade. Então, eu sempre tive um olhar para essa mística. E o ser monge, aquela coisa de entender o que se passa, naquela ideia de mosteiro que a gente tem, que é aquele lugar da penumbra, da oração, do silêncio, né? Aquilo sempre me chamou muita atenção. Nunca pensei em ser padre. Eu pensava em ser monge. Então, com 17 anos, terminei o ensino médio, prestei vestibular. Imagina, músico, prestei vestibular para veterinária. Passei no vestibular para veterinária, ao mesmo tempo fiz um vestibular para filosofia para entrar para o seminário agostiniano, que era um convento agostiniano onde vivem os padres religiosos e não necessariamente os frades são padres. É diferente do padre diocesano. Na diocese só existem padres e diáconos ordenados. Na vida religiosa, os freis, os monges, não necessariamente são padres. Ah, é? Eles são consagrados pelos votos da observância evangélica de pobreza, castidade e obediência. Então, o conceito de vida religiosa, o ápice, é você fazer os seus votos perpétuos. Ou seja, consagrar-se de maneira definitiva diante de Deus como pobre, casto e obediente. Ser padre dentro da vida religiosa é uma consequência da sua caminhada como consagrado religioso. Então aí você pode ser padre, pode ser diácono, mas você não tem a obrigação de sê-lo, porque a vida religiosa não nasceu para ser clerical e não nasceu para fazer parte da hierarquia da igreja, que é aquilo que eu te disse no começo. Então eu fui para uma ordem religiosa porque eu não tinha o intuito de ser padre. E eu escolhi a ordem de Santo Agostinho, que é uma ordem intelectual que trabalha com colégios, faculdades, ensino, e eu sempre gostei muito disso. Então, aos 17 anos eu entrei, deixei a faculdade de veterinário e fui para a faculdade de filosofia. Então, fui estudar em Franca, no convento de Franca. E gostou? E apaixonei. Falei, é isso que eu quero para sempre. Fiz a faculdade de filosofia, depois fui para Colômbia fazer o noviciado. Noviciado é o período em que a gente recebe o hábito, que é a veste monástica da ordem, e a gente professa os primeiros votos, que nós chamamos de votos simples, porque eles são renováveis todos os anos, até chegar num limite em que você faz o voto perpétuo. Tá. Aí você não precisa ficar reafirmando todos os anos. Todos os anos você tem uma cerimônia para comemorar esses votos perpétuos, só que você não tem que fazê-los novamente. Então, fiz a faculdade de filosofia, fiz o noviciado, depois fui fazer a teologia, me formei em teologia, fui para a Espanha para isso, voltei para o Brasil, fiquei como mestre de estudos um período em Fortaleza, num convento de Fortaleza, Ceará. Nessa época meu pai sofreu um acidente, fraturou a coluna, perdeu os movimentos das pernas. Na mesma época, minha mãe, nessa tensão toda, teve um início de infarto e aquilo me deixou muito preocupado, porque eu morando fora do país e com essa flexibilidade, porque a vida religiosa ela não se restringe à paróquia, à cidade ou à diocese. Ela é espalhada pelo mundo todo. Então, onde você vai encontrar casas, os mais conhecidos talvez sejam os franciscanos, Sim, pela própria história. Então, tem franciscano no mundo inteiro. Então hoje você está no Brasil, pode ser que amanhã precisem de um frade com o seu perfil numa comunidade na Nigéria. Então amanhã você é transferido para a Nigéria.
Então, você não tem essa estabilidade de moradia, porque você está à disposição da vida religiosa de acordo com o que você pode oferecer. E eu percebi que eu queria ficar mais perto de casa, mas para ficar perto de casa eu teria que ficar na diocese. E ficando na diocese eu teria que ser ordenado. Entendi. Então, eu converso com o bispo da diocese, ele me propõe a ordenação diaconal, eu peço a dispensa dos meus superiores da vida religiosa agustiniana e venho para a minha diocese de Uberlândia. E me ordeno diácono assim que eu chego. E 2 anos depois eu me ordeno padre. E para mim não foi uma novidade, não teve nenhum deslumbre, porque não era algo que eu almejava. Foi uma consequência de escolhas. Entendi. Né? Então, ser padre. Então, se você me perguntar assim, a vida paroquial nunca me agradou. Não? Nunca. Eu ordenei padre num dia, o meu bispo falou, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai para a paróquia, você vai estudar. Vou te mandar para a Itália, você vai fazer seu mestrado na Itália, vamos trabalhar com você a área acadêmica. Tá bom, aceitei, fui fazer o mestrado na Itália. Adoeci, tive depressão por solidão, fiquei muito só lá na Itália. Quando voltei pro Brasil, precisei cuidar de tudo isso, não sentia vontade nenhuma de ir pra paróquia nenhuma. E mesmo assim fui, fiquei 2 anos numa paróquia e percebi que de fato aquilo não era para mim. Por quê? Porque eu não consigo até hoje ter a competência necessária para administrar aquilo que é dos outros e que é oferecido em nome ou pelo sacrifício, oferta, para poder administrar um templo, administrar o sagrado. Quando eu digo de competência, é que eu vejo que eu tenho competências para muitas coisas, mas competência para ser pároco, cuidar de pastoral, ter uma vida no dia a dia, de segunda a segunda, para uma paróquia, confissão, direção espiritual, tudo que envolve a vida de um padre diocesano, definitivamente eu não consigo. Entendi. Porque justamente eu não fui formado para ser padre, porque eu sempre pensei em ser monge e não padre. Então eu nunca desenhei para mim a possibilidade de ser alguém que tivesse essa rotina. Apesar de ter plena consciência, Vilela, de que tudo que eu fiz muito bem feito. Não é à toa que as pessoas têm muito carinho por mim. Justamente porque tudo que eu me propus a fazer na vida, eu fiz por inteiro. As pessoas que me conhecem sabem que aquilo que eu coloco a mão, eu não coloco a mão para deixar sem fim. Tudo para mim tem começo, meio e fim. Tudo na minha história, na minha vida, nas minhas decisões, nos meus pensamentos, precisa ter um começo, um meio e um fim. Fechar um ciclo. Para mim, tudo gira em torno de ciclos. Tudo. Então, às vezes sou muito criticado pelos católicos por conta disso. Muito, muito. Mas é o que eu faço e é o que eu dou conta de bancar. Então, aquilo que eu dou conta de bancar é aquilo que eu vou ser. Se eu não der conta de bancar, eu não vou me atrever. Então, não consigo ficar em paróquia. Depois do Covid, nós tivemos que reorganizar a diocese e há 2 anos e meio eu voltei para ser vigário paroquial da Catedral de Uberlândia, a pedido do bispo, e fiquei esse tempo como auxiliar de um pároco, cuidando de uma capela também, que é a primeira igreja da cidade, tombada como patrimônio. E ali eu tinha pensamentos muito grandiosos para aquela estrutura, mas o meu pensamento era muito maior do que a realidade da estrutura. E mais uma vez eu percebi que eu estava fora do meu quadrado. Aí você começa a sofrer com decepções dentro da comunidade, porque as pessoas nem sempre compreendem o que a gente quer dizer. Às vezes eu também não compreendi o que as pessoas queriam me passar. E vão surgindo crises. E eu tive Covid também. Fiquei muito mal e eu tive muitas sequelas do Covid. Dentre as sequelas, 3 doenças degenerativas que me acometem hoje. Musculares e ósseas. Por causa do Covid? Por causa do Covid. Então, hoje eu tenho uma doença que ela me deixa limitado nos movimentos, porque ela atingiu todos os meus ossos. Então, você vai perceber que toda hora eu mexo na cadeira, porque o meu cóccix e a minha lombar estão todos tomados pela doença. Sim. É uma doença que, com o passar do tempo, ela vai me limitando e me restringindo nos movimentos, porque ela tira toda a cartilagem dos ossos. Com isso, eu pedi aposentadoria, porque por ser uma doença autoimune, o psicológico
dita 99% daquilo que atrapalha ou ajuda no meu processo de cura. Então eu pedi o afastamento do meu trabalho paroquial, né? Ao que o bispo me concedeu agora há alguns meses, inclusive, aproveitando para dizer, eu não fui destituído da função de padre. Eu fui destituído da minha função de vigário paroquial. Eu não deixei de ser padre e nesse momento não é uma decisão que eu queira tomar. Então as pessoas no meio católico, ele não é mais padre, deixou de ser padre. Não, isso é fake news, né? E os haters. E eu não vou discutir com hater, aliás, eu gosto muito de vocês, porque vocês dão muito engajamento, tá bom? Podem continuar. E eu deixei apenas o ofício paroquial para cuidar da minha saúde. E como que você tá hoje? Né? Eu mantendo o quadro, medicado. Pode fazer exercício? Não posso pegar peso, meus exercícios têm que ser todos dentro da água e o básico. Alimentação? Alimentação eu tive que restringir muito, eu precisei fazer uma cirurgia bariátrica. Ontem, inclusive, fez 1 ano que eu fiz uma cirurgia bariátrica. Porque eu tive muita gordura do fígado, pâncreas, entrei para a fila de transplante, pra você ter ideia. Então o meu médico achou por bem eu fazer a bariátrica, eu nunca fui obeso, né? Eu nunca... Mesmo não sendo obeso, dá pra fazer? Por conta das comorbidades. Então eu me tornei cardíaco, diabético depois do Covid. Então, esteatose hepática no último grau. Então assim, eu tive um monte de coisa. Então, o que me trouxe a cura para essas comorbidades foi a cirurgia bariátrica. E eu emagreci muito, né? Hoje eu estou melhor porque estou fazendo um acompanhamento agora com medicações e suplementação. Hoje eu já estou muito melhor do que aquela foto que vocês colocaram, inclusive, na propaganda. Já vamos substituir. Eu acho importante, porque eu já cheguei já reclamando da foto horrorosa que vocês colocaram. Culpa de tudo isso é do Tuti. Tudo errado, Tuti. Seu 7,5 caiu pra 6. Isso. Tá? Eu gosto que ele assume as culpas dele, nem dele, né? Eu só aceito. Culpa é absolutamente Então, assim, dele. teve esse rolê todo, sabe? De desgaste, tudo isso. E por uma decisão bem racional, Vilela, eu decidi me afastar do trabalho paroquial. Porque a paróquia me adoecia. Me adoecia emocionalmente, me adoecia psicologicamente e começou a me adoecer fisicamente também. Então, definitivamente, eu não consigo ocupar um trabalho numa paróquia. Porque desgasta. Né? Por conta do desgaste emocional. Então, hoje, eu tenho uma clínica onde eu atendo como psicanalista e tenho uma escola de teologia. Hoje eu me dedico a isso e palestras. No Brasil todo, a gente sempre trabalhou com palestra. Eu falo a gente, porque a Andrea também é palestrante. E continuando viajando e com muitos projetos de filosofia, teologia e psicanálise, colocando isso agora no papel e fazendo algo prazeroso, caminhando paralelamente ao meu estado, à minha condição de padre. Que ainda não deixei de ser.